Pessoal, sejam bem-vindos à videoaula do IFB. Hoje o assunto é Sistema Financeiro, primeiro capítulo das 3 certificações, do CPA 10, do CPA 20 e do CEA. Um capítulo com muito conteúdo, mas relativamente tranquilo. O que o pessoal às vezes fica com medo é de decorar as siglas e os nomes, CETIP, CBLC, CMN, CVM, Bacen. Não precisa se preocupar com essas coisas. A gente vai falar tanto durante o curso dessas siglas que você vai acabar decorando como decorou o significado da palavra bom dia. Portanto, o importante não é decorar o que o CVM faz, o que o CMN faz. O importante é você entender os conceitos, como a gente falou lá no iniciozinho do curso, naquela aula de introdução. Então vamos começar. Todo sistema financeiro funciona da seguinte forma: tem uma instituição financeira no meio. Note, bem importante que eu não falei banco, falei uma instituição financeira, que pode ser qualquer coisa, pode ser um banco, pode ser até uma seguradora. De um lado, você vai ter um agente deficitário, um tomador de empréstimo, como a gente fala normalmente na linguagem do banco. Do outro lado, você vai ter um agente superavitário, que é o que a gente normalmente conversa no banco, que é o aplicador. O aplicador é o foco dessa prova, então nós estaremos muito focados na questão do agente superavitário, ou seja, em quem aplica o dinheiro no banco. As certificações da FEBRABAN, a FBB 300, CA 300, FBB CA 600, focam muito mais aqui nas questões de crédito do tomador de empréstimo. Então, quem investe dinheiro está desse lado, quem toma dinheiro emprestado está desse lado. Parece simples. O que uma instituição financeira faz? Ela pega o dinheiro do agente superavitário, do aplicador, e entrega para um tomador de empréstimo, para o agente deficitário. Entretanto, essa atividade tem algumas dificuldades e aí é necessário ter um órgão regulador. Esse órgão regulador pode ser o Banco Central, CVM, SUSEP, tem vários, mas sempre tem um órgão regulador. E existe uma necessidade de garantir a liquidez, ou seja, garantir que esse aplicador, esse agente superavitário, consiga sacar o dinheiro. Nenhum sistema financeiro funciona bem se não existir um sistema, uma câmara de liquidez, alguém que garanta que o agente superavitário consiga sacar o dinheiro na hora que ele quiser. Veja só que se a instituição financeira empresta todo o dinheiro para o agente tomador, como é que se o agente superavitário, se o aplicador quiser sacar o dinheiro, ele vai conseguir? O banco emprestou tudo para o tomador de empréstimo. O aplicador, como é que o banco devolve o dinheiro para o aplicador? Isso é garantido graças a um sistema de liquidez criado pelas instituições financeiras. Então, apenas começando a conhecer aqui o sistema financeiro nacional, essa é a estrutura do sistema financeiro no Brasil. Nós temos o Conselho Monetário Nacional. Veja que esse Conselho Monetário Nacional é formado por 3 pessoas: o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Tem um monte de assessores, mas as 3 figuras são essas. Qual é a função do Conselho Monetário Nacional? Simplesmente fazer normas e políticas. Então, sempre que você vê uma norma, uma política, uma estratégia, você já sabe que isso está sendo vinculado ao Conselho Monetário Nacional, ao CMN. Já o Bacen, o Banco Central, é o órgão executor. Ele é que executa e fiscaliza todas as relações do mercado bancário. Veja que o Bacen regula os bancos. Por quê? Porque o mercado de capitais, composto pelos bancos de investimento e pelas corretoras, é regulado pela CVM. Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários é o xerife do mercado de capitais. Então, tudo que está ligado com o mercado de capitais, com fiscalização no mercado de capitais, está ligado com a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. É muito interessante saber o que é um valor mobiliário. Um valor mobiliário nada mais é do que um título, uma aplicação financeira, que não é nem um CDB, nem um título público. Então, uma debênture é um valor mobiliário, um fundo de investimento é um valor mobiliário, uma ação é um valor mobiliário. Tudo é valor mobiliário, exceto os CDBs, que são títulos dos bancos, e títulos públicos, que são títulos do governo
federal, estadual ou municipal. É, os títulos públicos e os CDBs aí já vão estar aqui na regulação do Bacen. Então, muito simples, pessoal. O Conselho Monetário Nacional é aquele que faz as normas, faz as políticas. Falou de norma, falou de política, falou de diretriz, Conselho Monetário Nacional. Quem executa, quem faz tudo é o Banco Central. Ele é o executor de todas as normas que o CMN faz. E o CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, é o xerife do mercado de capitais. Só para exemplificar isso, como é que funciona? Abertura de conta corrente. O Conselho Monetário Nacional fez uma norma. Todas as contas correntes no Brasil têm que ser identificadas. Poxa, mas é óbvio? Não, não é óbvio não. Nos paraísos fiscais, por exemplo, as contas não são identificadas, elas são numeradas, não há necessidade do cliente se identificar. No Brasil, é obrigatória a identificação, toda conta tem que ser identificada. Dado isso, o Banco Central criou uma resolução, a famosa Resolução 2025, que fala, olha, para bancos, para vocês identificarem os clientes, vocês têm que pegar a cópia do RG, do CPF, de um comprovante de residência e ainda ter a assinatura do cliente na abertura de conta. Percebe que o Banco Central executou a norma que o Conselho Monetário Nacional fez. Ele criou a regra. A CVM também fez a mesma coisa, só que lá para o mercado de capitais. Lá a CVM já fez de outro jeito. Ela falou, olha, vocês, corretoras, bancos de investimento, precisam pegar a cópia autenticada do RG e do CPF, o comprovante de residência e a assinatura na abertura de conta com firma reconhecida. Perceba a mesma norma que o Conselho Monetário criou, duas interpretações, duas regras diferentes, uma do Bacen, outra da CVM. Muito bem. Aqui embaixo estão exatamente as instituições financeiras. Então, tem um monte. No edital estão todas. Teoricamente, você deveria saber o que faz uma financeira, o que faz uma cooperativa de crédito, o que faz... As três que caem são essas três aqui, os bancos comerciais de investimento e as corretoras. O que é um banco comercial? O banco comercial é aquele que pode fazer o que a gente chama de captação de depósito à vista. Ou seja, ele pode pegar o dinheiro que está parado na conta corrente e emprestar para os seus clientes. E o banco de investimento? O banco de investimento não pode fazer isso, ele não pode captar depósito à vista. O dinheiro que está parado na conta corrente não pode ser emprestado. Ele vai ter que esperar o cliente aplicar ou um CDB ou num fundo de investimento para poder emprestar o dinheiro. Ele só faz o que a gente chama de depósitos a prazo. O banco comercial também pode fazer depósito a prazo, mas o banco de investimento só pode fazer depósito a prazo. Daí o foco dos bancos de investimento é muito mais no longo prazo, em empréstimos de longo prazo. E dos bancos comerciais o foco é em empréstimos de curto prazo, como cheque especial, cartão de crédito. E as corretoras, elas simplesmente fazem intermediação, ou seja, elas fazem o encontro entre quem quer vender um título e quem quer comprar o título. Essa é a função das corretoras. Daí que elas operam muito mais nas bolsas de valores. Poxa, mas lá no meu banco eu tenho fundo de investimento, eu tenho CDB, se o cliente quiser comprar ação ele compra, ele põe dinheiro na poupança, ele saca dinheiro da conta corrente. Porque o seu banco é um banco múltiplo. Um banco múltiplo é um banco comercial ou um banco de investimento, mas ele tem mais alguma coisa. Ou ele tem uma sociedade de crédito, uma financeira, uma corretora. Só para ficar muito claro. Se for um banco de investimento e um banco comercial, ele é um banco múltiplo. Se ele for só banco comercial, ele é banco comercial. Se ele for só banco de investimento, ele é banco de investimento. Mas se ele tiver duas carteiras, ou seja, ser banco de investimento e comercial, ele é um banco múltiplo. Da mesma forma, se ele for um banco comercial e uma sociedade de poupança, ele é um banco múltiplo. Agora, muita atenção. Se ele não for banco comercial ou de investimento, ele não é banco. Logo, ele também não é banco múltiplo. Uma sociedade de poupança com uma corretora não é um banco múltiplo. Ele não, é um grupo econômico, mas não um banco múltiplo. Outra coisa importante de entender no sistema financeiro é o funcionamento do que a gente chama de open market, ou mercado aberto. É onde o Banco Central faz o leilão dos títulos públicos. Quem participa desse leilão de títulos públicos? Os chamados banco dealers. Mas quem são esses banco dealers? São bancos escolhidos pelo Banco Central para participar
do leilão de títulos públicos. É, apenas bancos podem fazer isso. Ah, mas eu não posso comprar títulos públicos lá no Tesouro Direto? Pode, mas lá você não pode negociar a taxa de juros. Lá ou você aceita ou não aceita. Já no Open Market, aí não. Aí é exclusivamente para bancos dealer, bancos credenciados pelo Bacen para participar, e a taxa de juros será negociada. Quando que o Banco Central faz o Open Market, o leilão de títulos públicos? Primeiro momento é quando ele quer incentivar ou restringir a economia. Se ele quer incentivar a economia, ele devolve, ele vende de volta para os bancos os títulos públicos, os bancos de títulos, os bancos dealer entregam os seus títulos públicos para o Bacen entrega para os bancos dealers de dinheiro, os bancos dealers vão emprestar para as pessoas. Outro momento que ele faz isso é quando ele quer controlar a taxa Selic. Se a taxa Selic está saindo da meta, do centro da meta, ele abre um open market para trazer de volta a taxa Selic para a meta. E o terceiro momento, o momento mais complicado, é quando o governo precisa do dinheiro emprestado. Aí ele pode ter um pouco mais de dificuldade de negociar a taxa de juros. Os bancos garantem a liquidez através do mercado interbancário, que é intimamente ligado com aquele mercado aberto, o open market. Esse mercado interbancário, ele acontece de 3 formas. Primeira forma, como nós já vimos pelo open market, o Banco Central negocia títulos públicos com os bancos, devolvendo títulos públicos, aceitando devolução de títulos públicos, entregando para o banco dinheiro ou fazendo o processo ao contrário. Dessa forma, ele controla a taxa Selic. Veja que quem determina a taxa Selic é o mercado, são os bancos dealer. O Banco Central apenas consegue interferir, gerenciar essa taxa. Ninguém garante que ele vai conseguir manter a taxa no nível que ele prometeu. Isso vai caber ao mercado definir. Bom, o Banco Central, o Open Market, não tem todo dia. Daí a necessidade de existir um mecanismo de troca de empréstimo entre os bancos. Esse é o chamado de mercado DI. Poxa, mas para que um banco, por exemplo, o Banco Itaú, quer pegar dinheiro emprestado do Bradesco? Vamos supor que o Itaú tomou um saque lá. Um saque aí de um valor razoável, aí, uns 100 milhões. Tomou um saque de 100 milhões. O aplicador tem liquidez, ele consegue sacar os 100 milhões. De onde o Itaú vai tirar dinheiro? De onde ele vai tirar esses 100 milhões para pagar o cliente que está querendo sacar o dinheiro? Bom, se está sobrando dinheiro num banco, se está faltando dinheiro num banco, está sobrando dinheiro em outro banco. Se está faltando dinheiro no Itaú, está sobrando dinheiro em algum outro banco. O problema do Itaú é só descobrir em qual. Daí ele começa a pedir dinheiro emprestado para os outros bancos. Aí ele descobre onde estão os 100 milhões. Estão parados lá no Bradesco. O Bradesco acabou de receber, mas ainda não teve tempo de emprestar. Para quem que o Bradesco pode emprestar? Para o Itaú. E aí o Bradesco vai lá e empresta o dinheiro para o Itaú. O Itaú assina um documento, chama-se CDI, Certificado de Depósito Bancário. É o que a gente chama de mercado de DI, ou, como os mais antigos falavam, este é o tal do overnight. Muito bem, então já vimos de onde os bancos garantem a sua liquidez. Eles pegam emprestados ou do Banco Central, devolvendo títulos públicos e pegando dinheiro, ou pegando emprestado de outros bancos. Essas são as duas operações mais comuns. Dá para perceber que o Itaú só vai negociar com o Bradesco um empréstimo se a taxa de juros for melhor do que ele negociaria com o Banco Central. E qual vai ser a taxa de juros que o Banco Central vai exigir? A meta da taxa Selic, os tais 14,25%. A cada 6 semanas, os diretores do Banco Central formam o que a gente chama de Copom, Conselho de Política Monetária. O Copom determina uma meta para a taxa Selic, que o Banco Central vai correr atrás. Se a taxa Selic a meta está determinada em 10%, o Banco Central está autorizado a negociar empréstimo com os bancos dealer a 10%.
Obviamente, essa taxa aqui vai ter que ser um pouquinho mais baixa do que 10%. O mercado DI tem uma taxa um pouco menor. Um terceiro e último jeito que os bancos têm de arrumar dinheiro emprestado é no mercado de CDBs. Então, o Itaú está lá precisando de 100 milhões. Talvez tenha algum dos seus clientes, principalmente clientes muito grandes, os tais investidores institucionais, que esteja com 100 milhões sobrando, parado. Ou o Itaú vai pegar dinheiro emprestado desse investidor e vai entregar de volta para o investidor um CDB. Mas atenção, só valem para este mercado CDBs pré-fixados. Esse normalmente que a gente vende na agência é um CDB pós-fixado. 80% DI, 90% DI são taxas pós-fixadas. O CDB que vale nesse mercado é um CDB pré-fixado, com vencimento para 30 ou 35 dias. A média dessas negociações vai chegar na tal da taxa TR, que é a média dessas negociações de CDBs de 30 a 35 dias, menos um redutor que é determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Muito bem. Então, é extremamente importante você conhecer as taxas de referência da economia. E a primeira que você precisa conhecer, que é a referência máxima, é a meta da taxa Selic, a chamada taxa Selic meta, determinada pelo Copom. Recapitulando mais uma vez, Conselho de Política Monetária, um colegiado que reúne todos os diretores do Banco Central para determinar qual é a meta da taxa Selic. Mas por que eles fazem essa meta? Para combater a inflação. Se a inflação começa a subir, o Copom tende a aumentar a meta. Aí entra a primeira frase que se fala errada aí no Jornal Nacional. Fala-se normalmente, o Banco Central aumentou os juros. Está errado. Não é o Banco Central que aumenta juros. Quem aumenta a meta dos juros é o Copom. O Banco Central vai apenas gerenciar essa meta. E quem aumenta efetivamente os juros ou reduz efetivamente os juros é o mercado, não é nem o Banco Central nem o Copom. Muita atenção, a taxa Selic meta é determinada pelo mercado. A taxa Selic meta é determinada pelo Copom e a taxa Selic over ou real é determinada pelo mercado. Bom, então, já falamos, a taxa Selic over, média de negociação dos títulos públicos. Negociação de quem com quem? Do Banco Central, que gerencia os títulos públicos, como nós já vimos há 2 slides atrás, no chamado leilão aberto ou open market. A média das transações feitas com títulos públicos vai chegar na taxa Selic over. Essa taxa é definida pelo mercado, mas ela é gerenciada pelo Banco Central. A taxa DI, nós vimos também no slide anterior. De onde sai a taxa CI? Da média dos empréstimos entre bancos. Então, um banco pega emprestado do outro, a média desses negócios durante um dia vai chegar na taxa DI. Ela corre muito paralela, muito similar, muito próxima à taxa Selic, mas sempre um pouquinho abaixo. Falamos também ali da TBF. A TBF, a taxa Brasil Financeira, é muito pouco usada no mercado, é a média dos CDBs pré-fixados de 30 a 35 dias, ou seja, negociação de empréstimos entre bancos e seus clientes. A TBF é pouco usada, mas a TR é muito usada. E o que é a TR? É a TBF, essa média de CDBs pré-fixados de 30 a 35 dias, menos um redutor que é determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Também é uma taxa livre definida pelo mercado. O que é importante você perceber é que você vê que a negociação é com CDBs. CDBs são depósitos a prazo. Veja que quando você negocia um CDB lá na agência, tem uma data final. Você coloca lá 1.000 dias, 800 dias, 300 dias, 5 dias, a quantidade de dias que for. Mas é um depósito a prazo, ou seja, ele tem uma data de vencer. Então, às vezes a Ambima pergunta, de onde vem a TF? Vem da média das negociações de depósitos a prazo ou de CDBs, são a mesma coisa. A única dessas taxas que não é determinada pelo mercado é a TJLP. A TJLP é um decreto do Conselho Monetário Nacional. É muito pouco usada no mercado, justamente pelo fato de ser um decreto e não uma taxa livre de mercado. Aí a gente começa a falar dos índices da Bolsa. O Ibovespa é o índice mais famoso da Bolsa de Valores. Um índice com uma definição complexa, ninguém precisa decorar
como é que é calculado o Ibovespa, mas, em linhas gerais, ele vai procurar refletir a variação de 80% dos negócios da Bovespa de ações que são negociadas em 90% dos dias. Não precisa decorar isso, o importante é saber que o Ibovespa mede a variação da Bolsa de Valores. Outro índice que tem lá na Bolsa são os IBRX, o IBRX 50, o IBRX, o IBRX 200, ou mais usado, o IBRX 50. O que ele reflete? Uma definição muito mais simples, as 50 ações mais negociadas da Bolsa. Veja que a definição do IBRX 50 é muito mais fácil do que do Ibovespa, muito mais tranquila. Pô, mas então por que o Ibovespa é mais conhecido? Eu nem sabia que tinha o IBRX 50. É porque o Ibovespa já é muito antigo. O IBRX 50 é um índice mais novo. As pessoas estão acostumadas com o Ibovespa, daí que os IBRX não pegaram tanto. E, finalmente, a PETAX, que é a taxa de câmbio, a taxa do dólar. Ela é livre no mercado, mas é gerenciada pelo Banco Central. Outra coisa que você precisa saber do sistema financeiro são as câmaras de liquidação e custódia. O que é uma câmara de custódia, para iniciar de uma forma mais fácil? A câmara de custódia nada mais é do que uma câmara onde vai ser feita a guarda dos títulos. Quando eu compro um título público, por exemplo, ele será custodiado, guardado pela Selic. Daí que o nome da taxa de juros é taxa Selic. Por quê? Porque os títulos públicos são custodiados, guardados lá na Selic. Hoje em dia, essa guarda, como os títulos são todos eletrônicos, essa guarda é um registro num sistema. Então, o Selic, na verdade, é um sistema que registra as operações. Quando eu vou lá e compro um título público no Tesouro Direto, esta operação será registrada no Selic. A Selic cuida da custódia de todos os títulos públicos federais. Veja, apenas títulos públicos federais. Ah, Henrique, então ele custodia todos os títulos públicos. Não, todos não. Apenas os títulos públicos federais. Títulos públicos estaduais e municipais não são custodiados na Selic. Eles vão ser custodiados na CETIP, a Central de Títulos Privados. Registra todos os títulos privados, os títulos estaduais e municipais. Tão simples quanto. Então, a CETIP, o P é de privado, registra todo o título privado, mas só atenção, também registra título público estadual e municipal. Então, se você comprar um CDB de um banco, aplicar num CDB de um banco, vai ser custodiado lá na CETIP, vai ser registrado lá na CETIP. Se comprar debênture de uma empresa, vai ser custodiado, registrado lá na CETIP. Qualquer operação com títulos privados é custodiado lá na CETIP. Se você comprar um título da dívida pública do Rio de Janeiro, também vai ser custodiado lá na CETIP. E a CBLC vai fazer a custódia das ações. Só uma atenção. Falamos aqui da custódia, do registro. O que é a liquidação? Por que a gente fala de liquidação? O que é o processo de liquidação? O processo de liquidação é um processo de troca de dinheiro pelo título. Quando a gente compra qualquer coisa, existe sempre um problema. Alguém pode dar um golpe. É o que a gente chama de risco de contraparte, ou seja, alguém dar um golpe. Por exemplo, você compra um produto de mim e eu não te entrego. Isso é um golpe. Esse golpe, o que você pode fazer? Pode entrar na justiça, processar, mas vai criar um transtorno na sua vida. Da mesma forma, eu posso vender um produto e não receber o dinheiro. A pessoa prometeu me pagar e não apareceu lá para pagar. São os riscos aí da nossa vida normal. As câmaras de liquidação, que a gente chama de clearing house, eliminam esse risco. Por quê? Porque quando eu compro uma ação na Bolsa de Valores, eu vou lá e compro a ação de alguém. Esse alguém tem que me entregar a ação e eu tenho que entregar o dinheiro. Como é que isso é feito? Eu coloco o dinheiro na CBLC, a pessoa coloca a ação na CBLC, a CBLC faz a troca. Se algum desses dois lados furar, a CBLC desfaz o negócio, mas eu não vou perder o meu dinheiro e nem a pessoa vai perder, que me vendeu, vai perder a ação caso alguém dê um golpe. Então, as clearing houses, as câmaras de liquidação, servem para isso. A CBLC faz isso para ações, lá na Bolsa de Valores, e a CETIP e a Selic também tem essa função, apesar de ser pouco relevante.
Portanto, apenas recapitulando, o que é uma câmara de liquidação? Uma clearing house é quem faz a troca do dinheiro pelo título. É o que a gente chama de compensação. Ela vai diminuir muito o risco de contraparte. E a câmara de custódia é quem faz o registro das operações. O sistema de pagamentos brasileiro é uma câmara de liquidação. Quem garante que um cheque não é apresentado duas vezes? Quem garante que um boleto não mesmo pago, não é negativado? Quem garante que o DOC passa de um para o outro? Quem garante isso é o sistema de pagamentos brasileiro. O cheque, por exemplo, leva um dia para compensar e 2 dias para devolver. Se for de outro estado, leva 7 dias para devolver. É muito engraçado que muita gente acha, ah, não, mas o cheque compensou. Ele compensa num dia e devolve no outro. A pessoa vê o cheque compensado na conta, acha que compensou, no dia seguinte vai ver a devolução do cheque. Então, essas são as normas do sistema de pagamentos brasileiro. É muito importante verificar que ainda existe o DOC. Qualquer transação abaixo de 5.000 pode ser feita por DOC ou por TED. Qual é a diferença? O DOC leva um dia para compensar e a TED é na mesma hora. Mas então por que alguém usa a DOC? Porque a TED limita no horário bancário, que é 17 horas. O DOC pode ser feito após as 17 horas.